Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o portfólio Imersão Profissional, Automação de Processos Industriais, ok? Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra que você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco no primeiro contato da descrição, tá? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E vamos lá, pessoal, como sempre faço, vou fazer uma leitura com vocês aqui do enunciado do mapa e a gente vai contextualizando alguns conceitos importantes aí que eu quero explicar para vocês dessa disciplina de automação, tá? A importância, a aplicabilidade na prática e tudo mais, a gente vai entender que é uma disciplina aí, inclusive é uma atividade que traz muita aplicabilidade aí na prática, então é muito interessante para nós, tá? Então vamos dar início aqui na leitura. Ó. Analise a figura que mostra uma furadeira automatizada com a técnica de retrofitting. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá, pessoal? Se estiver pronunciando errado, perdão, tá? Então, nós temos lá, né, uma máquina aqui. E basicamente o funcionamento é, nós temos um sensor, alguns sensores aqui, né? Alguns sensores posicionados. E esses sensores, eles vão fazer com que vou considerar aqui que seja ali conforme mencionou, uma furadeira automatizada, né? Então, aqui ó, a posição, na posição H, quando o sensor H está acionado, significa que a furadeira está lá no topo e não está executando seu procedimento, tá? Aqui na posição B1, provavelmente é o início da furação aqui da peça, tá? Mas eu acredito que mais ou menos já iniciou, né? B2 é quando chegou lá no final da furação. Então, esses sensores eles vão controlando o movimento da furadeira, olhando por cima aqui, tá, pessoal? E aí nós temos aqui o botão liga, o botão desliga, o botão de emergência para parar, e a gente vai entendendo ali. Aí nós temos os demais componentes lá também, tá? Mas aí, como que funciona isso na teoria, né? Como que a gente monta isso no software? Como que a gente descreve como que funciona isso, né? Vamos entender isso aí na atividade. Então, ó, o funcionamento da furadeira é o seguinte: ao pressionar o botão liga, se a coluna estiver na posição inicial, verificado pelo sensor H, ó, igual eu tinha mencionado, ó, se ela estiver aqui e houver peça na posição de usinagem, verificado pelo sensor SP, então nós temos um novo, esse sensor aqui, pessoal, ele indica se há ou não peça aqui, ó, no nosso suporte ali, tá? Então SP é o que indica se tem peça ou não. E o botão liga, né? O processo de usinagem deve entrar em operação acionando os seguintes dispositivos. Então, diante dessas condições, vai ocorrer o seguinte: o motor da furadeira gira no sentido horário, tá? Ocorre um avanço da coluna descendente, então ele vai descer, tá? E a velocidade de avanço ocorre uma velocidade de avanço rápido. Show? Ó, este comportamento deve prevalecer até a coluna atingir o sensor intermediário B1. Início da usinagem. Então, olha só, vai avançar rápido, já começou a girar, certo? E quando atingir isso aqui, quando atingir o B1, nós vamos ter um outro comportamento a partir de então na furadeira, que será o seguinte, ó. Onde devem ser executados os acionamentos. Motor da furadeira no sentido horário, avanço da coluna descendente, velocidade de avanço lento. Então agora vai reduzir a velocidade quando acionar o botão B1, tá? Reduz, vai girar de uma forma devagar para ter uma melhor performance na furação, certo? Aí ele continua. Ao final da usinagem da peça, verificado pelo sensor de curso B2, em que a coluna deve retornar à posição inicial da seguinte forma. Então, motor da furadeira no sentido anti-horário, avanço da coluna ascendente, velocidade de avanço rápido. Então, pessoal, finalizou a usinagem, acionou o B2, a furadeira vai subir de volta, girando no sentido anti-horário para não destruir o posicionamento da furação, né? Ali onde foi furado, para manter a uniformidade ali do furo, certo? Não estragar, né? E vai retornar de uma forma lenta, tá? Show!
Essa dinâmica deve prevalecer até que a coluna atinja a posição inicial novamente H. Neste momento, a furadeira deve permanecer desligada até novamente seja pressionado o botão liga. Show! Então ela volta lá para a posição inicial e tem que aguardar as duas condições, né? Pressionar o botão liga e tem que ter peça aqui, porque se não tiver peça, não vai adiantar só clicar lá no botão liga, beleza? Show! Se pressionado o botão desliga em qualquer etapa do processo, a furadeira deve ser desligada. Show? Qualquer etapa. Caso seja pressionado o botão emergência, o processo deve interromper seu funcionamento imediatamente. Se solto esse botão, o sistema de controle deve reiniciar de onde parou. Em qualquer momento, o sensor SP, se o sensor SP detectar falha da peça, o sistema deve ser desligado imediatamente. Show? Então a gente vai trabalhar em cima dessas informações aí. Aí o que ele pede para nós? Vamos só ver o que ele pede aqui para nós, né? Para resolver essa atividade, utilize o ambiente Zelio Soft 2 adotando o modelo do controlador Zelio Logic SR2B201F1. De acordo com o funcionamento da furadeira, resolva o que se pede. 1. Apresentar a imagem print do programa que automatiza a furadeira, desenvolvido em linguagem SFC, contemplando a. Acionamento do motor da furadeira no sentido horário, com o avanço da coluna descendente, e velocidade de avanço rápido até encontrar o sensor B1. Show? B. Acionamento do motor da furadeira no sentido horário, com o avanço da coluna descendente e velocidade de avanço lento até encontrar o sensor B2. C. Acionamento do motor da furadeira no sentido anti-horário, com o avanço da coluna ascendente e velocidade de avanço rápido até encontrar o sensor H. E D. Recurso que, caso pressionado o botão desliga, em qualquer etapa do processo, a furadeira deve ser desligada. Só um momento. Aí, alternativa E. Recurso que, caso pressionado o botão emergência, o processo deve interromper seu funcionamento imediatamente. Se solto este botão, o sistema de controle deve reiniciar de onde parou. F. Recurso que, em qualquer momento, se o sensor de peça SP detectar a falha da peça, o sistema deve ser desligado imediatamente e retornar do início. E 2. Lista de entradas e saídas utilizadas no programa e lista de funções parametrizadas. Tá, pessoal, antes da gente ir lá para o software e fazer a montagem, né? A gente vai montar no software Zelio Soft 2. Antes da gente ir para lá, deixa eu ver aqui, pessoal, que eu quero explicar para vocês. Eu trouxe aqui um roteirinho, eu vou lendo ali, tá? Vocês vão observando, escutando ali, dando uma observada aí no enunciado, tá? Mas só para resumir, então. Pessoal, de modo geral, né, para quem é leigo no assunto, está começando aí na disciplina, quero explicar para vocês o conceito de automação industrial, né? Para que serve, por que foi criado. Então, pessoal, a automação ela veio para facilitar principalmente atividades que, claro, tem a possibilidade, né? Atividades perigosas, atividades muito massivas, repetitivas, que desgastam o colaborador. Então, claro, em alguns casos ela busca substituir, tá? Ou, na maioria dos casos, auxiliar o trabalho humano em máquinas, processos, que por consequência aumenta a produtividade, a segurança, como eu comentei, e a precisão, né? Porque uma máquina ela vai fazer o que foi programado. Nós, seres humanos, podemos errar. E isso vai acontecer. Estatisticamente falando, a gente acerta um percentual alto, mas a gente tem uma porcentagem de erro. Então, a automação ela veio para isso, tá? Principalmente quando começamos a aumentar a produção industrial, né? Então, basicamente isso. No caso da furadeira automatizada, a gente pode associar a precisão e a segurança também, né? E
e por retrofitting, né? Que é uma modernização de uma máquina antiga com sensores e CLP. E no caso, o nosso CLP ali, que é o controlador lógico programável, nós chamamos ele de cérebro da operação, tá? Então ele recebe, né, esses sensores, os botões, por exemplo, botão liga, os sensores lá de acionamento que eu estava mostrando para vocês, né? E ele recebe as entradas, processa o que as entradas estão passando, processa as informações, é como se ele estivesse pensando, né? Ó, sensor B1 avisou que a peça tá lá, né? Que a máquina tá lá, naquela posição, o sensor B1 avisou. Aí o CLP pensa, então vou acionar tal motor, tal atuador, tal válvula. Então é basicamente assim, tá? A dinâmica de um CLP. E o que é o retrofitting? Tá? Se eu estiver pronunciando errado, desculpa pessoal, que eu não lembro a pronúncia. É um processo de modernizar máquinas antigas. Então a gente vai adicionar novos recursos de automação sem trocar toda a estrutura mecânica, tá? Então, que é o caso ali, a gente pegamos uma furadeira manual, acrescentamos sensores de posição, motor controlado por CLP, botões de segurança e a lógica automatizada, tá? E o benefício é prolongação da vida útil da máquina, redução de custos, aumento de segurança, como eu já mencionei, tá? Então, basicamente é isso, tá? Esses dois primeiros termos aí, é basicamente essa ideia, tá? Qual que é o conceito de linguagem SFC, né? Que ele trouxe ali para nós também. Ele mencionou ali para nós. É como se fosse um fluxograma, tá? É uma linguagem gráfica que nós utilizamos em CLPs. Regulado pela norma IEC 611-31, dígito 3. Tá? Então a gente consegue, através da linguagem SFC, descrever os processos de uma forma sequencial, então com as etapas pré-definidas. Como elementos da linguagem SFC, a gente tem os passos, né, que são os steps, que representam os estados do processo. Por exemplo, máquina parada, descida rápida, usinagem lenta, retorno, por aí vai. E as ações, o que acontece quando o passo está ativo? Então, ligar o motor no sentido anti-horário, acionar o avanço da coluna, que são os exemplos aqui do nosso caso, tá? E as transições, né? Que são as condições para mudar de um passo para outro. Então, quando o sensor B1 é ativado, sair da descida rápida e entrar na usinagem lenta. Então, basicamente, essa transição que é feita quando um sensor é ativado. Tá? Então, o SFC, pessoal, que foi citado ali, é uma linguagem que nós utilizamos, tá? Deixa eu só pegar aqui. Show. Sensores e atuadores, né? Nós temos ali sensor H, sensor SP, sensor B1, sensor B2. Então, resumindo aqui para vocês, tá? Eu vou até escrever aqui com vocês já aqui embaixo, para a gente resumir e ter essas informações já, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sensores. Vou escrever assim, verificam as condições do processo, tá? E quais são esses sensores, tá? Primeiro, sensor H. Nós temos lá. O que o sensor H faz? Detecta a posição inicial da coluna. Sensor SP. Detecta se há peça para furar. E o sensor B1 é o início da usinagem, tá? O sensor B2, por outro lado, é o fim da usinagem, beleza? E aí nós temos os atuadores, tá? Os atuadores nos indicam, eles executam as ações físicas comandadas pelo CLP, tá?
vou escrever dessa forma: executam as ações comandadas pelo CLP. Show? Beleza. Quais são os nossos atuadores aqui nesse caso? Motor elétrico da furadeira, tá? Então, nós temos que ele gira no sentido horário ou anti-horário. Então, a gente vai escrever isso aqui, ó. Tem essas duas características, né? Ou no sentido horário é a furação de fato, tá, pessoal? Ou sentido ou anti-horário, né? Aí seria relacionado ao retorno, tá? Retorno. Show. Coluna descendente barra ascendente. Seria o comando para descer ou subir. Beleza? Nós temos também a característica da velocidade, tá? Nós temos a velocidade rápida barra lenta, que ele citou ali para nós. Seria a seleção do avanço da ferramenta, tá? Então nós temos duas possibilidades também. Vou escrever assim, ó, seleção do avanço da ferramenta, tá? Beleza, pessoal. Positivo. Outra coisa importante que nós podemos anotar aqui é o seguinte, que eu vou deixar bem claro aqui com vocês também. São as questões dos elementos de comando, tá? E segurança. Nós temos o botão liga, botão desliga, emergência e nós temos a segurança adicional que ele citou lá no final para nós. Então, nós vamos colocar aqui, ó, elementos de comando e segurança, tá? Elementos de comando e segurança. Aí nós temos ali o botão liga, tá? Que seria o start, tá? O início. Start ou início, beleza? Então eu vou escrever assim, ó. Ele inicia o ciclo se todas as condições forem atendidas, tá? Forem atendidas. Beleza? O botão desliga. Desliga ou stop, pare. Ele pode parar o processo em qualquer fase, tá? E retornando ao estado inicial. Independente de onde esteja, o botão desliga ele vai parar e vai retornar à posição inicial. Certo? Então, pode parar o processo em qualquer fase, retornando ao estado inicial. Tá? Nós temos também o botão emergência. Ele, como a gente fez a leitura, ele vai interromper o funcionamento imediatamente e quando ele é liberado, ele retorna de onde ele parou. Ele continua o processo de onde ele parou, beleza? Show. Então, deixa eu escrever isso aqui também. Interrompe o funcionamento imediatamente, tá? E quando liberado, o sistema deve retornar de onde parou, beleza? E aí nós temos também aquela observação que seria uma segurança adicional. Que seria quando nós temos uma ausência de peça,
Ou seja, o nosso SP ele é igual a 0, tá lá. Vamos montar uma tabelinha verdade, que eu vou explicar para vocês o que é essa numeração binária, né? 1 liga, 0 desativa, basicamente essa é a ideia. Então, 0 está desativado, não, esse sensor está desativado, não tem peça, né? Ele deve desligar a máquina imediatamente. Show? Então é essa a ideia, pessoal. Feito aqui o nosso resuminho, a gente consegue trabalhar de uma forma mais simples lá. É sempre bom, quando a gente trabalha na parte de automação, a gente destrinchar as informações, tá? Escrever ali detalhadamente, de uma forma mais simples, para a gente de fato entender, beleza?